poder. Senhor, nós queremos avançar, crescer, prosperar nos teus propósitos, nos teus desígnios, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Quantas coisas o Senhor tem feito e nós queremos notar isso. A cada milagre, a cada cura, a cada palavra, a cada revelação, em cada contexto que o Senhor tem manifestado, nós queremos, Senhor, nos envolver em Ti. Nós queremos conhecer-Te muito mais do que conhecemos ontem. Queremos conhecer mais hoje, amanhã, depois da manhã, e indo, Senhor, até seu dia perfeito. Porque assim o Senhor quer fazer para que tenhamos a Tua estatura, a Tua perfeita varonilidade em nós, porque isto é possível. O Senhor diz, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E nós queremos caminhar nisso, Senhor. Nós queremos nos envolver nisso, Pai. Nós queremos estar diante da Tua face, como disseram muitos profetas. Eu estou diante da face do Senhor. E ele falava com convicção. E assim nós queremos falar com convicção. No meio deste mundo tenebroso, corrompido, que precisa conhecer a Tua luz e ter a nossa influência e referência para a Tua glória e louvor em nome de Jesus. Amém. Amado, seguinte. Nós temos conhecido um Deus de maravilha. Nós temos conhecido um Deus do conselho, um Deus da prosperidade. Nós temos conhecido o Deus da provisão, nós temos conhecido o Deus da libertação, o Deus da cura, o Deus do renovo, nós temos conhecido que Ele é luz, que Ele é o verbo de Deus, nós temos conhecido o Deus que nos faz caminhar altaneiramente nessa terra, nós temos ouvido falar de tantas faces de Deus, de tantas coisas correspondentes ao caráter de Deus, né, que Deus ele batiza no Espírito Santo, que Ele nos dá o Espírito Santo, que Ele nos dá dons, que Ele aviva e ativa coisas que estão em nós. Nós temos ouvido falar muitas coisas a respeito de Deus, mas tem um lado de Deus, tem uma face de Deus que muitas vezes não falamos, ou pouco se fala a respeito disso, sobre o arrependimento que está em Deus. Pouco se fala que o arrependimento é uma coisa que está em Deus, no coração de Deus, que quando você toca nesse lado de Deus, Ele se arrepende, por exemplo, de trazer um juízo que havia já determinado. Já viram isso? Está na palavra. O que eu estou falando não é nada estarrecedor, assustador, mas é uma coisa que nós precisamos entender em Deus e falar também a respeito disso. E que muitas vezes não falamos. O Deus que se arrepende. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 6, o Deus Todo-Poderoso se arrependeu de ter feito o homem, de tanta bagunça que estava na terra, de tanta orgia que estava no mundo, ele chegou ao ponto de se arrepender de ter feito o homem. Uma outra passagem lá, está lá em Jonas, capítulo 3, quando Deus se arrepende de trazer o juízo que havia dito que ia trazer sobre Nínive. Deus já tinha determinado que ia subverter Nínive. Ele manda o profeta lá para avisar sobre isso, e a gente sabe o que aconteceu. Ele relutou, tomou outro caminho, aí Deus trouxe aquela surrinha nele, para ele entender que ele tinha que cumprir um propósito de Deus lá em Nínive. Então, em 3 dias, ele pregou e falou que Deus ia destruir Nínive. E o que aconteceu? Todos se arrependeram, foi convocado um jejum e até os animais jejuaram. E quando Deus viu isso, Deus se arrependeu de mandar o juízo. Olha que fantástico isso. Quando uma pessoa se arrepende, sabe de uma coisa? É Deus que está concedendo isso no coração da pessoa. É como uma unção. A boa dádiva do dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança nem variação. Ele vem. Isso é o lado da boa dádiva do dom perfeito, que é o arrependimento. Não vai pensar você que arrependimento vem de você, não vem. O que vem do homem, que é da carne do homem, é o remorso, que não tem nada a ver com o arrependimento. E o arrependimento nada mais é que a pessoa deixar de fazer o que ela fazia, ou não fazer o que ela tinha se determinado a fazer. Ela volta atrás. Isso é arrependimento. E como eu já falei, e frisei, vem de Deus. Mas vamos abrir as escrituras aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, é a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 11, 2 Crônicas 20. Amém, amados? É muito rápido. Eu quero ir rápido, você vai ver que vai terminar cedo, você vai sair feliz.
Se Deus quiser. Que seja assim. Quem comanda é Ele, é o Espírito Santo. Amém, amados? Quanto mais você busca Deus e anda com Deus, mais parecido com Ele você vai ser. A ponto de Paulo ter dito assim, em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus. Então, como é que eu vou imitar Deus? Olhar tudo que Jesus fez e falou. E seguir os passos dele. Amém? 10. Amados, às vezes, 2 Reis, capítulo 20. Tem pessoas que às vezes pensam que isso é loucura, mas não. Ser parecido com Deus? Não, a palavra fala, Então vou fazer o que a palavra fala, porque eu quero. Ser semelhante a Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores como sou de Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, então vamos lá. Nós estamos vivendo dias que se nós não buscarmos Deus, como precisa buscar, não sei não, mas vamos lá. Amém? E já tirei do meu vocabulário tem que e eu acho. Porque eu sou crente em Cristo. Não tem eu acho, nem tem que. Já sabe disso, hein? Amém? Porque não tinha no vocabulário de Jesus, nem de Paulo, João, Pedro, Tiago, por aí vai. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse, assim diz o Senhor. Eles tremiam na base, quando vinha essa palavra. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Põe, até o versículo 11, tá? Quando falar pode. Não é tem que, tá? Eu falei pode. Amém. Nossa, de manhã estava abarrotado gente isso aqui. Quem veio de manhã? Muito bem, vocês estão ficando crente, hein? Vocês querem comer também, o que comeram aí de manhã, foi muito bom, teve uma grande unção aqui. Curas fantásticas. Não é só cura, mas o povo visitado foi envolvido na unção. Amém? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Ele deve ter derramado uma baciada de lágrimas. Porque a palavra fala que ele chorou muitíssimo, chorou mesmo. Foi brincadeira isso. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Olha como Deus trata os seus. Você pensa que Deus te trata diferente aqui? Ele te chama de príncipe, princesa. E ele declara isso no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Porque ele nunca vai te expor, ainda que você tenha pecados, ainda que você tenha coisas que desagradam a Deus, mas ele nunca vai falar isso. Ele fala, meu servo, olha, viste Jó? Falou diante de Satanás, servo justo, fiel, anda em toda a minha obra, fiel em toda a minha obra, etc e tal. Mas Jó tinha coisas lá que Deus ia tratar com ele. Mas ele não disse isso. Amém? Príncipe do meu povo. É lindo, Deus é lindo. Assim diz o Senhor Deus do teu pai Davi. Do teu pai Davi, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, por isso que ele falava, todos os que vieram da descendência de Davi, ou seja, na linhagem de reis de Israel, eles eram chamados de filhos de Davi. Davi foi um referencial, teve uma influência e referência, é isso que eu tenho pedido para Deus, a meu respeito, e a teu respeito, hein? Não pense que eu peço para mim, em primeiro lugar para você. Seja referência, fulano, ciclano, beltrano, e influência. Porque nós precisamos ser nesse mundo terrível que está por aí. Amém? Ok, vamos lá. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti e a esta cidade, defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha como Deus te encontra, Davi, hein? Aleluia. Não tinha esse nome de guerra. Ele tinha sido o suave salmista de Israel, sacerdote, rei, profeta, e por aí vai.
Aleluia. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, estratégia dada por Deus, tomaram e a puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Tumor. Entendendo? Câncer já existia. Aleluia. Perguntou Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: isto que será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá 10 graus. Evidente que não adiantaria, porque se a sombra adiantasse 10 graus, o dia ia transcorrer normalmente, sem haver nenhum sinal. Então teria que retroceder 10 graus, para que de fato fosse um sinal de que Deus ia curar Ezequias. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez a sombra retroceder daqui 10 graus, que é 1 hora, que já tinha declinado no relógio de sol de Acas, já tinha declinado, ele fez retroceder 10 graus. Isso completou-se o dia quando Josué, lá para vencer a batalha em Gibeon, porque se o sol declinasse normalmente, aquele deles poderiam perder a batalha, e Josué dobrou os joelhos e pediu: Senhor, faça com que o sol se detenha no meio do dia, para que nós possamos vencer a guerra. E Deus respondeu: o sol se deteve no meio do dia por quase um dia todo. E faltou um pouquinho. Esse pouquinho, 1 hora que faltou, foi aqui. Yes, aplauda Jesus, vai. Amém! Faz assim: Senhor, tira o efeito da feijoada de mim. Eu estou vendo gente pingando o olho aí. Ou antes de você vir, você toma um banho gelado e põe gelo em cima. Amém, amados? Amém. Porque Deus está falando com a gente, ué. Aleluia, nós não entendemos isso. Aleluia, glória a Deus. Olha que situação essa que aconteceu. Deus mandou o profeta lá: ó, arruma a cama aí, arruma a cama não, arruma a casa. Tem coisas que você precisa pôr em ordem na sua vida, Ezequias. Por isso que ele falou: arruma a casa. Casa era ele mesmo. Casa de Deus. Amém? Príncipe de Deus, ele falou. Arruma aí, tem algumas coisinhas que você precisa pôr em ordem, e aí eu te levo, você vai morrer. Já foi determinado por Deus. Ele estava enfermo, Deus tinha permitido aquela enfermidade para levá-lo. Acabou teu tempo aí, Ezequias. Vamos embora. Acabou o teu time aí na terra. Está na hora de partir. Arruma a casinha, não fica fora dela, mas arruma a casinha que eu vou te levar, homem. O homem ficou meio inconformado com o negócio. Aí, a gente sabe o que aconteceu, ele começou a falar com Deus: Senhor, eu caminhei com integridade, eu fiz muitas coisas boas aqui, Pai. Veja toda a obra que eu realizei para Ti. E aí ele derramou as lágrimas diante de Deus. E de fato, aquele homem tinha feito muitas coisas. Primeira coisa que ele fez logo que ele assumiu o governo em Israel, a palavra fala lá em 1 Coríntios capítulo 29, versículo 10, ele fez uma firme aliança com Deus. Ele estava determinado a fazer aliança com Deus, porque Israel estava num declínio moral, espiritual, em todas as áreas. Social, Israel estava uma beleza. Então ele viu que o templo estava todo detonado, as portas caídas, e ele falou: eu vou restaurar a primeira coisa, o templo, vamos restaurar as portas, restaurar os turnos sacerdotais, porque não havia mais culto, não havia mais adoração lá dentro, a leitura do Pentateuco, que até então era o que tinha escrito, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, não tinha mais essa leitura, o povo estava debandado, não tinha, o negócio estava feio. Falou: vamos restaurar o templo, vamos arrumar a casa do Senhor. Arrumou a casa do Senhor, restaurou a porta, chamou os levitas, os sacerdotes, restaurou todos os turnos, botou eles no serviço de volta. Vamos adorar, vamos agora ter culto a Deus, vamos fazer a leitura da palavra. Aleluia! Aleluia! E assim foi.
E assim restauraram. E esse homem fez muitas coisas, fez mais aquedutos em Jerusalém para ter água abundante, consertou os muros de Jerusalém. Uau! E ele consertou onde estava vazando águas. Vamos consertar porque os inimigos iam chegar aqui e iam ver muitas águas. Não pode acontecer isso. Então vamos arrumar tudo. Construiu armas, equipou melhor o exército, trouxe muitas coisas boas de outros lugares para Israel, para a nação. Ele foi tremendo o governo dele. Deus se alegrou com ele, Deus se agradou de tudo que ele fazia para Deus, porque ele tinha feito de fato uma firme aliança com Deus, aleluia. Amados, tenham uma firme aliança com Deus. Mas, eu falei que ia dar o tema, essa primeira parte da mensagem chama-se Deus não é produto de consumo. Tem muitas pessoas que vão buscar Deus quando estão nas cordas. Estar nas cordas é um termo do boxe. Quando ele está boxeando e o oponente vai se afastando porque ele está sendo surrado e não está conseguindo se livrar, então ele vai indo para as cordas. Quando ele está nas cordas, ele já está num momento crítico lá do embate. Tem muita gente que vai buscar quando está nas cordas e até gente que vai buscar desesperadamente a Deus quando está na lona. Quando caiu em nocaute. Aí lembra, você não puxou, tem um Deus. Um Deus todo-poderoso. Puxa, faz 15 anos que eu não vou na igreja. Que eu não vou ouvir a palavra. Eu estou exagerando muito para você ver como é que dói o negócio. Eu preciso ir lá. Uau, eu preciso buscar Deus. Lembra-te de mim, Senhor, tu esqueceste de mim. Mas fala que Deus esqueceu dele, hein? Quantas pessoas que eu vou conversar, eu vou até ministrar, Deus se esqueceu de mim. E você não se esqueceu dele, não? Ô, meu querido, ele já te salvou, comprou tua vida, comprou teu espírito, comprou teu corpo, e te levou todos os teus pecados na cruz, derramou sangue pela tua vida, para te lavar, para te remir, para te consertar diante de Deus, e para fazer uma aliança eterna contigo. Meu Deus! Você que está lá, não está nem aí. Você que só está pensando em você mesmo, nas suas vontades. Você não quer nem saber pela vontade de Deus, você não está nem aí, nem ligando para isso. E vem dizer que eu me esqueci de ti? Ei, ô cabeção, acorda! Mas ele desespera e o pai é bom. O pai acaba se condoendo. Porque quer o filho perto. Ele não quer perto dele, amados. Pensa isso, pensa comigo. Deus não quer te ver distante, Deus não quer te ver andando meio desassociado das coisas dele, andando meio titubeando, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, sabe da parábola do muro? Não? É uma parábola que estão contando por aí, foram perguntar para o diabo, aqueles que estão do lado de lá, de quem são? São de Deus. E os que estão de lado aqui do seu, são meus. E os que estão em cima do muro, também são meus. Tem gente que fica em cima do muro a vida inteira, mesmo vendo as maravilhas de Deus, e não se resolve, amados. Eu vou dizer uma coisa, Deus tem feito milagres aqui, e vai fazer muito mais. Eu sei o que eu estou dizendo, porque eu converso com Deus todos os dias, 3, 4 horas, buscando a face de Deus, porque eu quero ver a tua vida transformada, modificada, cheia do Espírito Santo. E Deus faz milagres, você tem que pedir para bater palma para Jesus. Parece que fez um milagre. Curou o Charles aqui hoje, você viu? Quem veio? Você viu o que Deus fez no Charles? O homem chorava que nem criança ali. Estava com um negócio na mão que operou, estava um negócio aqui, um calombo, um negócio, eu não conseguia fazer assim. Com a mão, estava tudo formigando, e chegou com dor. Eu peguei, pus a mão na mão dele, orei. Não estou falando que sou eu, foi o Espírito Santo, foi Deus, amém? Toda honra, glória, louvor e exaltação para ele. Tá, pronto, resolvemos isso. E eu orei, pus a mão. A hora que eu pus a mão, eu senti o inchaço diminuir na hora. Por quê? Eu vou falar que está na palavra. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão em nome de Jesus. Na hora, foi curado. Aí eu pus a mão aqui, também disse que estava com um problema ciático, sei lá. Precisava de uma reforma. Voltou lá. Daqui a pouco ele está chorando. Ele fez assim aqui, ó. Porque
Porque esse é Deus. Amém. Agora vocês sabem por que eu estou buscando essa... Sabe por quê? Porque Paulo falou, eu fui até vós com sinais do meu apostolado, sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Amém. Se são sinais de apostolado, eu falei, estou pegando o pé de Deus, mesmo, ele sabe disso. Pai, se são sinais de apostolado, eu quero. Tu, ué. Tu me levantaste apóstolo para quê? Para dizer que eu sou apóstolo? Não quero isso. Eu quero manifestar os sinais de apostolado. Amém. Qualquer lugar que eu for. E se prepara, Deus está para me enviar em muitos lugares. Não vai ficar chorando aí, porque tem pastores aqui que vão pregar. Amém? Tem um povo que está querendo, está aí fora, gemendo, faminto, sedento, que quer ouvir o que vocês têm ouvido aqui, meu Deus santo. Aleluia. E aí esse homem choramingou diante de Deus. Amados, não vai buscar Deus nas últimas consequências. Não faça isso. Não espere chegar lá. Por isso que Paulo dizia, eu bem sei que eu tenho crido, e eu tenho um depósito guardado para aquele dia. Ou seja, ele buscava todo dia, então ele tinha um depositão lá no céu. Bem gordo. É como uma conta bancária bem gorda. Amém? Amém. O negócio, ele estava bem com Deus. Por quê? Quando acontecesse alguma coisa, uma aflição, uma fome na terra, no mundo, qualquer coisa, ele estaria bem, ele não seria abalado, porque o reino dele estava cheio nele. Ele estava cheio do reino dentro dele, porque a palavra fala lá em Hebreus 12:28, que o reino que temos é inabalável. Quantas pessoas que se abalam por qualquer coisa, mas eu fico assim, Senhor, será que estou ficando louco? Eu estou pregando, me esgoelando lá e tem gente que se abala por qualquer coisinha. O sangue de Jesus tem poder. Nós estamos num país livre. Você pode buscar, você pode gritar aí o nome de Jesus nas ruas. Vai fazer isso lá no Afeganistão, que você vai ver. Vem um monte de petralha em cima de você, dos afegães, do regime talibã, que é um regime terrorista, e comanda o Afeganistão. Vai lá gritar Jesus para você ver. Aqui você pode sair gritando. Amados, e tem muita gente que está indiferente a isso. Nós estamos vivendo um tempo de grande oportunidade. Eu falei a respeito do 9 aqui, já falei, né? Falei a respeito do 9, o que vai ser coisa tremenda, amados. Tempo de novidades, tempo de novo nascimento, tempo de coisas muito tremendas. Eis que faço coisas que está saindo à luz. Será que não percebeis? Não considerei as coisas passadas nem antigas. Eu vou mandar mananciais de águas no deserto, rios no erro. É o que vai acontecer. Ano que vem. Mas tem o seguinte. Também a palavra fala em Gênesis capítulo 1, versículo 4. Que a primeira vez que a palavra usada tov, a primeira vez nas escrituras que é usada a palavra tov, aliás, o teite que está na palavra tov é bom, é coisa boa, amém? E teite é a 9ª letra do alfabeto hebraico, que tem o formato de uma mulher grávida que está para dar à luz. Você viu lá? Depois você vai ver. É assim, depois faz uma barriga, como se estivesse deitada, pronta para dar à luz. É isso que nós estamos vivendo. Vai ser dado à luz e vai ser tremendo. O que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. O que está sendo gerado aqui é do Espírito Santo. Não é da carne. É do Espírito Santo. Já ouviram falar no Espírito Santo? É do Espírito Santo. Aleluia. E aqui aconteceu uma coisa. Deus chamou ele de príncipe. Tá bom. Eu me comovi, como se Deus estivesse dizendo isso. Eu me comovi, Ezequias, com o teu pedido, com as tuas lágrimas. Eu me arrependi de te matar. Nossa, pastor, que técnico, você fala matar. Meu Deus, ia matar mesmo, ia levar ele. Antes que a casinha caísse, eu vou te levar. Arruma então a casa agora, que eu estou te avisando. E tudo bem. Deus é provocado pela oração do homem. Deus, acho que ele chora lá no céu quando vê as lágrimas de Ezequias, quando vê encher o balde de lágrimas, Deus fica, nossa, esse homem falou muito, com muita
dor, com muita angústia, com muito clamor, com muito gemido, com muito fervor. Ele tocou em mim. Oh! Isaías! Ele não tinha saído ainda do palácio, estava no pátio do palácio do rei. E Deus visita Isaías. Isaías, volta lá e dize para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos a ele de vida. Esse é Deus, tá bom? Este é o teu Deus. Você pensa que ele não faz a mesma coisa? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente sempre será. Então, amados, eu te convido a não dormir mais no ponto. Começar a buscar enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém vai poder trabalhar. Jesus disse isso. Amém? Esse é Deus. Esse é o nosso Deus que se comove com a tua dor, que vem em teu socorro, por isso que fala tantas vezes na palavra, como por exemplo o Salmo 46, Deus é socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Uau! Ainda que a terra se transtorne e fique como embriagada, ainda que os montes rujam pela sua braveza, ou os montes se transportem para o meio dos mares, as águas se perturbem, há um rio na cidade de Deus, no santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Aleluia! Ele, olha o que fala lá, ele te ajudará na antemanhã. Diz lá o Salmo, ele é o guarda de Israel que não dorme, não dormita. Meu, vamos pensar nesse Deus, vamos olhar para esse Deus, vamos ver as coisas que ele faz. Vamos ver o preço que ele pagou por nós. Comprou teu corpo, teu espírito para ser dele. Agora eu vou te dizer uma coisa. Me desculpe os que fizeram tatuagem. Isso eu preciso dizer que veio agora no meu espírito. Mas tudo bem, se chegar um tatuado aí, não conhecer a Deus e está se arrependido, tudo bem, Deus perdoa e limpa no reino espiritual as tatuagens. Amém? Amém. Mas acontece o seguinte, quanta gente conhece a palavra, já está com Deus há muitos anos, e vai lá fazer pacto. Fazer tatuagem é fazer pacto. Porque este corpo pertence a Deus, não é mais seu. Você está pegando um corpo que pertence a Deus, está lá, se você quer saber, está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, tá bom? Foste comprado por alto preço, teu corpo e teu espírito, os quais pertencem. Portanto, louvai a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Ele. Aí você pega este corpo que pertence a Deus e não fala nada com Deus. Ó, Deus, isso é problema meu, tá? Não é teu. Eu vou marcar este corpo. E vai lá e faz um monte de marca no seu corpo. Quando você está fazendo um pacto porque derrama sangue. Esse sangue não vai ser para Deus, vai ser para Satanás. E é Satanás que está usando lá o tatuador para fazer essa marca em você, para te marcar. Tá bom? Isso precisa ser dito para muita gente, porque está uma bandalheira por aí. E fortalece o reino, que não tem reino, fortalece o diabo. Ele nem reino tem, porque ele destruiu aquele que tinha o império da morte, Jesus. Destruiu, está lá em Hebreus capítulo 2. Destruiu aquele que tinha o império da morte. Acabou, não tem império. Mas tem muita gente que está correndo para ele. Mas isso precisa ser dito. Quanta gente tem tatuagem até atrás da orelha. E outros lugares que eu não vou dizer. Marcando o corpo para Satanás. Amado, isso é sério. Fazendo pacto, derrama sangue mesmo. E aí? Como é que fica Deus? Ô meu filho, por que você está fazendo isso? Você deu teu corpo para mim. Eu comprei teu corpo. Teu corpo estava na mão de Satanás. Na mão dos... Estava como os filhos da desobediência, debaixo da potestade do ar. Eu fui lá, comprei você, te resgatei de lá com meu sangue. Com a minha vida lá, cravada na cruz. E você pega o seu corpo e faz isso. Isso precisa ser dito, porque tem muito pastor que está se tatuando, dizendo, diz que Jesus tem uma tatuagem na coxa. Eu vou te pegar, você vai ver. Eu vou te apedrejar lá na rua. Sabe o que quer dizer isso? Não fala que está na coxa dele. Diz que está no manto, sobre a coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem gente que, quando quer fazer o que não deve, descobre que ele quer na Bíblia.
usa da maneira como ele quer e distorce tudo. É impressionante. Mas Deus é Deus do arrependimento. Olha que tremendo, Deus se arrependeu. Amado, não vai buscar Deus só quando você precisa. Busca Deus todos os dias e o adore. Amém. O adore em espírito e em verdade, porque você foi chamado para ser um adorador. E quando você adora, Deus vem e te reveste, Deus vem te dar autoridade, Deus vem e te abre portas inimagináveis, Deus faz coisas espetaculares na sua vida, porque Ele quer te manifestar no meio de muitos, para dizer que Ele é na sua vida, para que muitas pessoas se convertam, se inclinem a Ele, se prostrem a Ele, e você possa gerar uma multidão de frutos para Deus. Então, deixa eu falar. Deus não é produto de consumo que você vai usar quando você precisa. Aleluia! Que está lá, eu vou pôr Deus aqui nessa prateleira. Ele está muito em cima, eu vou pôr aqui na segunda prateleira. Deixa. Oh, aleluia. Vai trabalhar, volta para trabalhar, nem olha lá para o Deus que está na prateleira. Aí dá uma dor de barriga. Senhor, estou com dor de barriga. Senhor, me ajuda. Me deu uma infecção intestinal, que eu estou desesperado. Me ajuda, Jesus. E Deus ainda vai lá e cura o fulano. Você já viu isso? Porque Deus é misericordioso, é compassivo, é poderoso em obras. Deus tem compaixão. Mas, uma coisa, Deus não é só compaixão, Deus é abundância. O status de Cristo é o seguinte, ele falou, eu vim para dar vida e vida em abundância. Porque suprimento tem até os pássaros, corvos. Deus alimenta os corvos. E corvo se alimenta de carne podre. Deus arruma carne podre para corvo. Você não é corvo? Você é corvo? Os pássaros têm a misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus são aí até para o injusto, para o mal, que ele faz levantar o sol, faz cair chuva. Amado, isso é misericórdia. Mas se você é filho, você não tem misericórdia só, você tem abundância. Ele falou isso, vós valeis mais do que muitos pardais, até os fios das vossas cabeças estão contados. Ele está falando isso para filhos, filhos que realmente amam a Deus, amam o próximo, amam o inimigo, amam os que o perseguem. Esse é filho. Esse não se abala, esse não vai ficar com nhanhanhé porque alguém falou alguma coisa dele. Não, te abençoo. Te abençoo. Eu amo a sua vida. Eu amo, Deus te ama também. Eu te amo. É o seguinte, não tenho nada contra ti, eu te abençoo. Eu oro para que você tenha uma libertação realmente poderosa de Deus. É assim que tem que ser. E Deus vai olhar assim e vai falar, você é meu filho mesmo. Vem aqui. Eu soube, eu sei que você não me pediu, porque essas coisas não precisa pedir a Deus. Se você realmente tem o reino e busca o reino, não precisa. Eu soube que você precisava de uma casa, que você ainda não tinha casa. Eu vou te dar 2. Amém? Amém? Eu vou te dar 2. Sabe que eu não peço coisas materiais para mim, não sei se eu achar ruim com isso. Mas não peço, nunca peço. Nunca. Porque esse Deus já fez tudo. Tudo se cumpriu em Cristo. E tudo que se cumpriu diz respeito a Ele e a você diretamente. Porque você está nele, supõe que todos estejam nele aqui. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Amado, não busque a Deus nunca. Se alguém estava buscando a Deus como produto de consumo, esqueça isso. Busque a Ele a cada dia. O ame, de fato. Quando ele fala para aquela mulher samaritana, Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele fala, porque Deus é espírito. Aí o salmista fala no Salmo 139, 16. O salmista Davi, tremendo este homem. Adorador. Senhor, todos os meus dias, tu me conheceste quando eu era substância informe. E todos os meus dias já estavam escritos no teu livro antes do que qualquer um deles existisse. Já estavam todos escritos. E muita gente usa isso para congratular quem está fazendo aniversário, para falar por aí. Tudo já está escrito por Deus. Tá? Uma vírgula.
Os dias que estão escritos são os dias que você anda no Espírito, porque Deus é Espírito. E o livro que ele escreve é o livro da vida. É evidente, quando você foi transformado pelo poder de Deus, você passou a andar pelo Espírito. Não mais na carne, o que semeia na carne, colhe corrupção, que é um estado de morte. Mas quem semeia no Espírito, colhe coisas da vida eterna. O mandato de Deus para Jesus foi, leva a vida eterna. Está lá em João 12,50. O mandato do meu Pai para mim é vida eterna. O que ele veio manifestar foi o estilo de vida de Deus. E o estilo de vida de Deus, que no grego é zoiai, onion, é vida eterna. Porque o tipo de vida de Deus é vida eterna. Então, o meu tipo de vida, meu filho vai lá levar. Só que, para andar no estilo de vida de Deus, é andar no Espírito. Ele te deu o Espírito para isso. Ele te deu a palavra para isso. Ele te consertou todo, você estava todo arrebentado no mundo, ele te consertou todo e deu, a presença dele, deu o Espírito Santo, te encheu, te revestiu de autoridade e unção, para você se parecer com Cristo, e muita gente anda na carne. Os dias que você anda na carne não estão escritos no livro, hein? Não vai pensar que estão, porque Deus não é assim. Deus não é carnal, Deus é Espírito. Tem muita gente enganada com isso. Amém? Assim é Deus. Busque a Deus, sim. Busque com tudo que você tem. Busque com paixão. Busque com amor. Porque, amados, o que Deus fez por ti e faz por ti a cada dia, por isso que Jesus disse, eu e o Pai trabalhamos até hoje, hein? Deus trabalha por você, pela tua vida, pela tua casa. Quantos livramentos Ele já te deu, quantas coisas Ele já te abençoou. Seja realmente apaixonado por Ele. Amém? Mas aí tudo bem, Deus deu um jeito lá em Ezequias, ainda que tenha acontecido isso. Deus fala, tá bom, não vou te levar. Agora, uma coisa, Deus tem sempre razão. Sim ou não? Deus tem sempre razão. Sempre, Ele é preciso. Ele faz as coisas com precisão e sempre Ele vai fazer no sentido de te abençoar, no sentido de te aperfeiçoar, no sentido de te dar mais autoridade, no sentido de te levantar mais, porque Ele quer nos levantar no meio deste mundo terrível. Amados, se eu disser as coisas que eu sei, tem muitas coisas que eu sei que eu não falo do que está acontecendo por aí com relação à igreja. Você ia dizer assim, com certeza, Jesus já voltou e eu fiquei. Para você ver, Sodoma e Gomorra perdeu feio já. Perdeu feio para muitas igrejas, é isso que eu estou querendo dizer. Tem coisas que estão acontecendo aí que nem ímpio faz, nem pecador faz. Mesmo. Precisa entender como a volta de Jesus é iminente mesmo. Vai pegar muita gente de calça curta porque vão estar caminhando na carne e pensando que estão servindo a Deus. Aí Jesus vem. O que aconteceu? Odiosa. Já era. Por isso que eu tenho que te alertar, te chamar a tua atenção. Admoestar. Admoestar é chamar a atenção para as coisas que estão se avizinhando, que vão acontecer mesmo. Mas também vai acontecer uma coisa tremenda, sim, vamos ver as coisas novas, novidades, muitos vão se surpreender, mas espera um pouquinho, seja a luz, hein? Seja a luz. Porque eu estava falando, eu acabei esquecendo, no 4º versículo do capítulo 1 de Gênesis, a primeira vez que aparece o Teite, quando Deus diz assim, viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Pode ver que está dito isso. O que ele está querendo dizer? Olha, quando ele fala, viu Deus que a luz era boa, ele disse o Tov. Viu Deus que a luz era Tov. Ali ele usa o Teit, que é a 9ª letra do alfabeto hebraico. Você já ouviu esse termo entre os judeus? Mazel Tov. Já ouviu? Já ouviu? Mazel Tov. Quando eles dizem uns para os outros, eles estão falando boa sorte. Mas, na realidade, o Mazel, que é o sorte, que eles falam, Tov é bom, né? Boa sorte, boa.
O mazel, na raiz do hebraico, significa gota do alto. Boa gota do alto. Gota do alto é a unção. É o azeite de Cristo sobre você. É a capacitação de Deus, é o poder de Deus sobre a tua vida. É a boa gota do alto. Mazel tov. Aleluia! Mas também tem uma coisa, ele fez a separação entre o que é bom e o que é ruim. Ele tirou o que é ruim daquilo que é bom. Então é o seguinte, para você viver as novidades, tira tudo que é velho da sua vida, que faz parte do velho homem, e manda para a cruz de Cristo. Escuta o que eu estou falando. Para que verdadeiramente Deus venha e manifeste as grandes novidades que Ele há de manifestar. Aleluia! Seja lá luz, lá onde você trabalha, lá naquilo que você faz, seja mesmo. Expresse a glória de Deus naquele lugar. Seja impetuoso no Espírito de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aqui, fim da mensagem. Deus não é produto de consumo. Agora nós vamos entrar na segunda parte da mensagem, que se chama Deus sabe o que faz. Agora vocês vão entender o que Deus queria fazer com Ezequias, que é no 2 mesmo Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12 ao 21. Vamos ler? Amém? Olha que vai terminar rápido. Yes! Eu quero que você mude a configuração a respeito de Deus na sua mente. Senão você vai sofrer muito. Ainda que passe por tribulações, vem para te aperfeiçoar. Ou para Deus fazer você entender de uma vez, ou por todas. De uma vez por todas. Né? Ou para você entender de uma vez por todas. Para de ser cabeção. Desculpa o termo. Mas tudo bem. Leva na esportiva e está tudo certo. Amém? Vamos o que fez para o Senhor. Porque vão vir as coisas aí, muitos vão ficar sem. E aí? Aí Deus vai falar, você murmurou, você reclamou, você blasfemou, você falou um monte de bobagem e quer viver o bonitão de Deus? E quer viver as coisas boas de Deus? Quer viver as novidades, o novo nascimento, que significa o Tov também, o Teit? Não, você pensa que eu sou o quê? Não sou produto de consumo, e Deus vai falar isso. O que você está ouvindo aqui. Amém? Yes, vamos lá. Versículo 12. Nesse tempo enviou Merodach Baladã, cada nome, mas é da Babilônia, por isso que tem esse nome. Filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque eu vi que Ezequias estivera doente. Cuidado com as estratégias de Satanás. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte. Quando você não caminha no Espírito, você é presa fácil. Você vai se irritar por qualquer coisinha, vai ficar bravinho por qualquer coisinha, e o diabo vem e te rouba. Rouba a unção, rouba a paz. Yes, escuta o que eu estou falando. Ezequias recebeu os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo o que havia nos seus tesouros, coisa alguma houve que não lhes mostrasse, nem sua casa, nem todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias, ele perguntou, o que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de um país muito distante, vieram da Babilônia. Só ali, Babilônia. A terra de idolatria, de deuses falsos, de sacrifícios até humanos de crianças. Vieram de lá, Babilônia. Perguntou o profeta, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, tudo o que há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Não seja exibido. Alô? Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Aí de tremenda base. Escute. Vem dias em que tudo o que houver em tua casa, e os teus pais entesouraram, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor.
E até mesmo teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha, Ezequiel, os teus filhos vão ser castrados para serem eunucos. Porque eunuco era aquele que era castrado para cuidar dos tesouros, da casa do tesouro da Alá de outras nações. Por exemplo, ali da Babilônia especificamente, ele está falando. Porque a pessoa castrada, ele não tem vontade de roubar. Ele não tem vontade de desviar as coisas. Sabia disso? Os caras eram espertos. Os seus filhos vão ser castrados, Ezequiel. Vão ser escravos lá da Babilônia, rapaz. Olha o que você fez. Olha só o que esse homem falou, hein? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Se eu fosse o profeta, ia enterrar a cabeça dele na terra até ele ficar sufocado. Por quê? Olha aqui o que ele diz. Pois pensava, não haverá paz e segurança nos meus dias. Nos meus dias vai ser legal. A descendência que se lixe. A nação que se lixe. É isso que ele estava dizendo. Pensa que não? É verdade o que ele estava dizendo. Era isso que ele estava falando. Ora, o restante dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, ele fez coisas boas. E como vês vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Sabe por que Israel foi cativo para a Babilônia? A gente sabe que aconteceu. Foi 70 anos no cativeiro. E levaram todos os utensílios do templo para a Babilônia. Levaram as pessoas mais sábias, como por exemplo Daniel, Mesaque, Abednego, Sadraque. E muitas pessoas foram cativas lá na Babilônia. Os levitas foram levados todos para a Babilônia. E lá na Babilônia eles queriam que os levitas cantassem nas harpas aquelas canções que vocês cantavam lá em Sião. Canta aqui para nós. E eles disseram: como é que nós vamos cantar se nós estamos lá em Jerusalém? Não dá para cantar, estamos longe do templo da nossa terra, de Jerusalém, do Monte Sião, e penduraram as harpas no salgueiro, que é uma árvore que a folha bate na água. Olha que situação, que gerou este homem, abriu a guarda. Essa foi a semeadura dele. Mas, para ele estava tudo bem, nos meus dias não vai acontecer isso. Então, legal, boa essa palavra. Tem muita gente que vive para si mesma. Tem muita gente egoísta. Tem muita gente que os outros que se lixem. Contanto que eu vá bem, contanto que nheco-nheco, que eu estou tudo bem aqui, eu quero lá que o meu irmão, eu quero lá que a minha descendência se lixe. Isso é sério. Sabe por quê? Você tem uma descendência. Nós temos um legado para deixar. Que tipo de legado você quer? Não são só filhos biológicos. Não são só estes. São os filhos espirituais. Que muitos aqui eu tenho certeza vão gerar. Vão gerar de acordo com a tua conduta, o teu caráter, do teu discipulado, o que você vai falar e vai gerar na vida deles. Você vai gerar frutos, amados. Isso que vai contar diante de Deus no dia do galardão. O que Deus vai querer ver são os frutos. O que Jesus veio buscar quando ele esteve aqui no meio dos israelitas foram frutos de arrependimento, não encontrou nenhum. Um ou outro, tá, tudo bem. Mas lá entre os sacerdotes, fariseus, escribas, etc. e tal, não encontrou um fruto. Meu Deus! Amados, isso é sério. Não viva pelas tuas vontades. Porque é isso que ele estava dizendo aqui. Nunca pergunte sempre qual é a vontade de Deus. Só que tem gente que tem medo de perguntar qual é a vontade de Deus. Para. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque vai gerar coisas com relação ao reino. Vidas vão ser tocadas, vidas vão ser libertas, vidas vão ser alcançadas, porque você está buscando a vontade de Deus. E buscar a vontade de Deus, você está dizendo o seguinte: Senhor, eu quero viver aqui pelos teus propósitos, não pelos meus. E Deus vai falar: muito bem, dos teus eu vou cuidar. Aplauda Jesus. Aleluia. Essa é a questão. Esse é o negócio. Tem muita gente que está sofrendo
mesmo porque está vivendo só para si. Não pode pisar no caminho do coitado. Meu, vai olhar para o próximo, vai olhar para os... Meu, para de ser melindradinho. Dá vontade de falar, vai se converter, meu. Não é verdade? Amado, nós estamos em pleno século XXI, 2000 e tantos anos que Jesus já veio. E tem muita gente que está aí, vivendo como menino, pensando como menino, raciocinando como menino, não saiu da infantilidade espiritual. Amados, uma coisa que você me irrita, você não, aqueles que não vieram, hein? Amém? Aqueles que não vieram, é quando a melindre. Eu fico muito irritado. Me desculpe. Eu não falo, não mostro, mas eu fico. Seja macho espiritual. Ah, mas tem mulher aí, o pastor, que você está falando. No reino espiritual, todos são homens, porque são espírito vivificante. Gênesis capítulo 5, versículo 2. Deus criou o homem e a mulher e os denominou homem. Ah, tá lá? Amém, amados? Amém. Então tá aí. No reino espiritual somos espíritos vivificantes, como Jesus era espírito vivificante. Nós somos irmãos de Jesus, primogênitos também. Quando geramos frutos, nos tornamos primogênitos, porque está escrito no livro da vida a relação dos primogênitos. Igreja dos primogênitos, dos que geraram frutos. Então, nós somos geradores de frutos para Deus. Amém, amado? Aleluia. Não pense só em você mesmo. Não pense só em si, só nas tuas coisas, na tua vontade. Pergunte a Deus: Senhor, eu quero que a tua vontade se cumpra, se manifeste na minha vida. Eu quero viver aqui por ti, pelos teus propósitos, para que os meus dias sejam dias do Espírito e não da carne. Foi o que o salmista disse, Moisés, lá no Salmo 90, versículo 12. Senhor, ensine a contar os meus dias para que encontre um coração sábio. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, que eu viva aqui pelos teus dias, não pelos meus. E aí o coração vai ser sábio. Amém, amor? Aleluia. É esse o negócio. Olha que esse homem gerou. Você viu que ele gerou? O filho que veio logo em seguida, o Manassés. Aqui, em seguida, capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos ainda reinou. Tiveram que aguentar o homem, 55 anos. Reinou em Jerusalém, era o nome da sua mãe, Efsibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Edificou altar para Baal e um monte de coisa. Essa foi a descendência de Ezequias. E depois vem em seguida, os babilônicos tomaram a nação, destruíram o templo e levaram todos os utensílios para a Babilônia. Desterraram o povo. Está entendendo a mensagem? O que nós somos diante de Deus. 2 Coríntios 3, versículo 5. Nós somos, versículo 3, aliás, 2 Coríntios 3, 3. Nós somos carta escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo, lida por todos os homens. Presta atenção, o mundo está de olho em nós. Muita gente está de olho em nós. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunho. E as pessoas querem ler o que você tem. Entendeu? Querem ler, querem olhar para a sua vida e te ler. O que se usa muito hoje. Deixa eu fazer uma leitura do fulano. Deixa eu fazer uma leitura dessa situação. Não se usa isso, esse termo. Então, tem muita gente fazendo uma leitura de nós. Você pensa o quê? Nós geramos um testemunho, geramos uma leitura para as pessoas. E Paulo dizia, nós somos carta escrita pelo Espírito Santo. Muitas pessoas vão nos ler, lida por todos os homens. Que lindo isso. Mas é o seguinte... Agora nós vamos encerrar a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28. Pode pular. Amém? Seja constante, seja permanente.
para encerrar, você vai dar oferta, mas espera um pouquinho. Fica aí, 50 mão aí. Nós já vamos comer nhoque. Aonde? Não sei. Estou profetizando. Não é amor. Vamos viajar. Aleluia. E agora, filhinhos, olha que cuidado. Filhinhos, eu estou chamando você de filhinhos. Filhinhos, são filhinhos. Mas seja então. Seja aprovado como filho. Como os filhinhos de João aqui. Não adianta a pessoa me chamar de pai e não querer ser filho. Como muitos já tiveram por aí, passaram por aí. Amém, glória a Deus, eu abençoo, não tem nada contra. Vamos em frente. Permanecei nele, olha que ele alerta, porque se for ler o versículo 27, a unção que vem e permanece em você, mas se você permanecer nele, porque termina assim, versículo 27, assim nele permanecei. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Tudo está relacionado com o reino, viu? Amém? Amém, amados. Vão aprender a andar com Deus. 1 de João, 2:28. Permanecer nele para que quando ele se manifestar, esse é o meu cuidado, que eu estou te avisando, eu estou me esgoelando. Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Porque muita gente vai ser confundida, porque ele não vai ver a luz. Quem anda no Espírito tem luz. Eu estou te falando coisas espirituais, tá? Então entenda. Quem lê, entenda. Quem ouve, entenda. Hã? Amém? Ok. Ele vai ver. Olha a luz. Venha. Tudo que é luz. É a unção que está na pessoa. E os outros? Carne. Não tem luz. Por isso que fala a parábola das 10 virgens. Aquilo lá é sério, hein? Vai haver um despertamento. Porque ouvi um grito, vem aí ele, sair ao seu encontro, vai ser um despertamento, eu não sei que período é esse, pode ser 40 dias, vai ser curto o despertamento, só que vai pegar muita gente de surpresa, e ele vai ver a unção numa parte da sua igreja, e vai chamar, vai ter um tempo aí, tá? Vai ter um tempo. Me dá dessa unção, porque eles vão ver que aconteceu algo com os outros. Isso é nítido que ele fala ali. Para mim é nítido e é nítido mesmo. Que as pessoas não viram unção em muitas pessoas. O que ele tem? Olha, ele estava lá, agora ele está aqui, agora ele está lá na China, ele está na China, agora ele está no Irã. Jesus, quando teve o corpo glorificado, o que aconteceu com ele? Ele esteve aqui 40 dias, ele apareceu de repente nos lugares fechados. Apareceu na praia, depois apareceu lá na Galiléia, depois apareceu lá não sei onde. Foi visto de uma vez só por mais de 500 pessoas. Viram-no subindo. Ele foi aparecendo. Assim, surpreendentemente, ele aparecia. Corpo glorificado. Não vai ter parede que vai nos deter. Vai ter montanha que vai nos deter. Amados, vai ser um arraso. Ah, apóstolo, então o arrebatamento não vai ser assim. Porque é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. A morte precisa ser vencida. Senão não subimos. O último inimigo a ser vencido é a morte. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O que você acha que é isso? Apesar que o inimigo já foi vencido, sabe disso, hein? Sabe disso? Sabe quem tem medo do diabo? Ou das armações do diabo? Quem não está bem posicionado. Ele não está bem em Cristo. Olha aqui, aí mesmo, 1 João, vamos aproveitar que nós estamos na 1 de João, 1 João capítulo 2, versículo 14. Olha o que ele fala para os filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai, que Pai? O Pai de Jesus. Vocês conhecem, vocês convivem com Ele. Você só conhece alguém quando você convive. Amém ou não? Amém. Como dizem por aí, você conhece bem aquela pessoa? Mais ou menos. Então come 1 quilo de sal com ela. Come 100 gramas, se quiser beber. Precisa ser 1 quilo. Alô?
Mas aqui ele está dizendo, vocês conhecem o Pai, convivem com ele, amam, têm intimidade, como Jesus tinha, nós temos. Amém? Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Amém? E já venceste o maligno. Pode aplaudir, gente. Já venceste. Não tenha medo. Sim. Uma coisa, não ignore os ardis dele, mas não tenha medo dele. Já foi vencido. Já vencestes. Agora, o maior problema nosso somos nós mesmos. É isso mesmo. Então, não tenha problema com você, por favor. Em nome de Jesus, seja livre. Esteja em Cristo mesmo, em nome de Jesus. Amém, amados? É o seguinte, a palavra de Deus precisa quebrar alguns estigmas no meio dos crentes. Negócio de oferta, dízimo, de finanças. Sabe por quê? Tem 1.800 passagens nas Escrituras que falam de oferta e finanças, Santo Deus Todo-Poderoso. Como é que tem gente que está com nhenhenhé e o diabo vai lá e rouba? Sabe por quê? Por causa da avareza. Por causa da avareza. Aquele que retém para Deus é avarento. Avareza. Jesus falou. Sabe o que Jesus falou? Ele estava pregando. É tremendo, né, Jesus? Lá em Lucas 12. E tinha uma multidão, ele pregando. Aquela poderosa palavra. Aí, de repente, um cara lá no meio. Mestre, manda meu irmão repartir herança comigo. E Jesus responde para ele, ô colega, quem me colocou sobre vós como juiz e repartidor? Eu não tenho nada a ver com isso, não tem nada a ver com briga de carne. É isso que ele estava querendo dizer. Aí sabe o que ele fala? A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Alô? Alô? E aí ele fala, cuidado com a avareza. Aí ele fala a parábola do homem rico insensato. Ou do homem rico não, do rico insensato, melhor dizendo. Eu vou derrubar minha célula, vou fazer um bem grande, porque eu vou colher, e vou ter celeiro para colocar tudo isso. E eu vou dizer à minha alma, come, bebe e folga, porque tem muitos bens. Louco, nessa noite pedirão a tua alma. E o que você vai apresentar? Para quem será? Uau! Sabe quando fala assim? Não fica assustado, tá? Porque eu tenho que falar. Se eu não falar, Deus vai falar, por que você não falou? Se eu tiver a oportunidade de falar a verdade, de confrontar, porque a palavra, a mensagem, ela tem 3 pontos. A mensagem verdadeira do Evangelho, ela é expositiva, amém? Ela é afirmativa e ela é confrontadora. Porque senão o homem vai ser liberto. Fala comigo. Expositiva, afirmativa e confrontadora. Foi o que Jesus pregou sempre, todas aquelas. Nós pregamos, em nome de Jesus. Então é o seguinte, a hora que Deus te mede é aqui. Você acha que Deus é mentiroso? Hebreus 6, impossível que ele minta. Vai passar céus e terra, mas não onde passar suas palavras. Amado, tem muitos de nós que estamos dormindo no ponto, só reclamando, e estamos nos enterrando cada vez mais, em vez de vivermos para Deus, estamos querendo viver para nós mesmos. Amém? Amém? Aleluia, Deus é bom. Lucas 6,38, Jesus é claro aqui, queridos. Dai, e dar-se-vos-á, eu vou te explicar isso. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirem, vos medirão também. Ontem, antes de eu ir pregar lá em Cajamar, eu estava saindo, sim, uma boa, feliz, porque ia pregar. Eu falei não, Deus falou.
Precisa entender muitas coisas. Eu vou levar aquela caneta Montblanc, que eu ganhei do Dr. Leandro lá, quando eu estive lá. Numa das vezes que eu estive lá, ele me deu de presente. Sim, na caixinha bonitinha, novinha, num embrulho bonitão. Eu fiquei muito feliz, porque eu queria ganhar um. E ganhei dele. E Deus falou assim, pega a sua caneta Montblanc. Eu vou dizer aqui diante de Deus, eu nunca saio com aquela caneta. Saio com outras, mas não com ela. Ela sabe que estou falando a verdade ou não? Muitas vezes com a dela, mas não com a minha. Tudo bem, vamos falar a verdade, vamos abrir o jogo aqui. E aí é o seguinte, eu peguei a caneta. Eu estou estranho, mas nunca saio com essa caneta. Por que eu tenho que sair? E pus lá, aqui no Blaze e fui. Cheguei lá, tudo bem, foi uma festa, entrou as bandeiras, hino nacional, porque era aniversário da igreja. E veio, tinha até um missionário fazendo louvor. Tá, agora vou pregar. Preguei. E Deus falou, quem disse que você vai pregar isso? Que você preparou, sua língua está afiada, né, para pregar isso? Antes de eu subir. Você não vai pregar isso. Não está vendo que eles estão fazendo 9 anos? Você vai falar sobre o 9. Ih, meu Deus, você me pegou de calça curta, hein? É como se Deus estivesse falando, eu estou contigo, com você, vai lá. E preguei. Foi tremendo. Pessoas foram curadas, libertas, a palavra tocou no coração deles. E aí eu estou lá, vamos terminar o culto, e Deus fala, honre o casal. E tinha, olha o que Deus faz, poltronas assim, porque eles apresentaram uma peça. E as poltronas ficaram lá. E tinha uma poltrona que cabia exatamente 2 pessoas. Aquela poltrona de 2, não é? E olha, manda eles sentarem aí e fala para o povo ir lá honrá-los. Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem tudo e tenhas longa vida sobre a terra. Presta atenção nisso. Pais, não somos pais biológicos só. Pais espirituais. Porque na igreja tem muitos pais espirituais, isso é um dom que Deus dá, apostolicamente falando, de paternidade. Ok? Aqui temos nós como pais, ela e eu. Somos pais de você. Não estou falando para você fazer alguma coisa para nós, não é isso. Estou falando o que aconteceu lá. Amém, amados? Amém. Eu falei para a igreja, eles são pais de vocês, olha o que diz a palavra. E agora é aniversário da igreja, é o tempo de coisas novas, de mudança, de novidade. Eles vão mudar mesmo para um lugar pelo menos 5 vezes maior que aquele. Amém, amados? Olha, é tremendo. Depois que nós começamos lá a pregar, com muitas coisas acontecendo, não é por nossa causa, não é por Deus. E aí eles sentaram, por favor, sentem-se aqui. Agora, o seguinte, vocês vão trazer o que Deus tocar no coração para honrá-los. Joias que vocês tiverem, vocês vão dar, depositar aos pés deles. Dinheiro, caneta Montblanc, por exemplo. Olha o que eu falei. Mas saiu da minha boca assim, sem eu perceber. Quer dizer, Deus, caneta Montblanc, quem tiver, dê lá para eles, hein? Coloca lá aos pés dele. Você sabe que nas universidades, quando alguém quer honrar um professor porque defendeu um doutorado muito importante, quando ele está sentado na mesa, eles vão lá e dão as canetas deles para o professor. Sabia disso? Você assistiu aquele filme, não me esqueci o nome. Que eles iam lá e davam caneta para o... Ele ficou meio louco, mas ele lançou uma teoria muito tremenda. Você ia falar, né? A gente assistiu John Nash. Assistiu, John Nash. John Nash, exatamente. Teoria dos? Ele foi o criador da teoria dos jogos. Ok, até aí só porque é eu que estou pregando. Sim, ok. E ele estava sentado, o cara teve um problema mental mesmo, de tanto estudar, tanto desenvolver a tese dele. Ele estava sentado lá no restaurante falando com uma pessoa e viram que era ele. Falaram, nossa, ele está aqui. Todos os professores que estavam lá foram lá e deram a caneta para ele. A mesa se encheu de caneta Montblanc e muitas outras lá.
Aí eu falei, se alguém tiver uma caneta Montblanc, dá para eles. E foram muitas pessoas, deram sapato, deram joias, deram dinheiro, e tudo bem. E eu fui lá, sentei, ele subiu no público, depois disse, olha, junta tudo isso aí, põe, e dá para eles. Tá bom. Olha, eles vão gastar no que eles quiserem. Vocês não têm nada que isso vai ser um problema deles. Vocês estão honrando vossos pais. E tal, ele subiu no púlpito. O negócio me incomodou. Falei, caramba, o que eu falei? Montblanc? Agora é porque eu trouxe a caneta. Eu gosto da caneta, gostava. Né? Falei, nossa, ele me deu, meu filho lá me deu a caneta. Seguinte, aqui, pastor, Deus mandou te dar essa caneta. Ele ficou até assustado. Ele falou, nunca tive uma caneta Montblanc. Nunca. Às vezes eu uso uma caneta aí qualquer. Falei, pois é, Deus mandou te dar. Eu ganhei lá do meu filho, lá dos Emirados. Mas Deus mandou. Ele manda na minha vida. Então toma. Aleluia! Eu estou muito feliz por isso. Cada uma que Deus faz, né? E já aconteceu tanto disso, né? Deixa eu parar por aqui, né? Mas olha lá, Deus fala, dai e dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transmundante, generosamente vos darão. Olha quem é Deus, ele é da abundância. Mas ele quer ver o teu coração, despojado. Escuta o que eu estou te falando, amado. Tem gente que é muito mesquinha e nunca prospera por causa disso. Deus é um Deus da prosperidade. Não é Deus da miséria, da pobreza. Ele é dono de tudo. Ele criou o universo. Criou ouro, a prata, o minério, tudo. Petróleo, tudo que se possa imaginar. Deus criou. E Deus é bom com a tua vida. Tanto é que ele veio aqui, se tornou uma carne, foi lá para a cruz e foi no seu lugar e pagou o preço pelos seus pecados. Para te colocar junto com ele, para você ter uma aliança eterna com ele. Meu Deus! Meu Deus! Agora, ele fala lá no fim, com a medida com que medirdes, vos medirão também. Quem mede? O reino espiritual te mede. Porque é a lei da semeadura. A maneira como você se comporta diante de Deus, quando você dá para Deus, ali é o ápice, quando você dá, é o ápice de adoração. Hein? É ali que Deus vê se você é adorador ou não. Você pode se esborrachar em casa de lágrimas diante de Deus, mas a hora que ele vê se você é um adorador em espírito mental, é a hora que você vem dar para Deus. Que é o ápice mesmo. E é ali que você vai ser medido, é nessa hora que você está medindo. Jesus sentou diante do gasofilácio e ficou medindo as pessoas, naquilo que elas davam. Falei, toda essa turminha aí deu migalha, mas essa viva deu todo sustento. Sabe, eu já orientei os pastores, quando forem ministrar, não dizer o seguinte, o que importa não é o valor. Eu chamei a atenção deles, porque alguns já falaram isso. Falei, é o seguinte, importa o valor, sim. Sabe por quê? Porque Deus vai te medir nessa hora. Então ele está medindo o que você está dando. Ele mediu o valor da viúva e viu que aquele valor, a medida dela era todo sustento, enquanto a medida dos outros eram sobras. E ele falou, isso dão sobras, mas ela deu todo sustento. Quem diz que não é importante o valor? Eu te pergunto. Como eu já te falei, tem 1.800 passagens nas Escrituras que falam a respeito disso. Por que tanto? Porque é aí que Deus vai medir, Deus vai ver se você é adorador ou não. Deus vai estar pronto, escuta o que eu estou falando. Deus está pronto para abrir comportas, mas muitas vezes na hora, justamente nessa hora você fala. Meu filho, vou abrir comportas. Eu estou falando, vai ser um ano de abundância, de novidades, de mudança, de novo nascimento. Então vem ofertar. Toca aí um louvor, por favor. E mesmo assim está terminando cedo, né? És meu tudo, és meu Senhor.
És meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Amém. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu vou. Sem tua presença eu vou. Como eu te amo. Aleluia. Eu te quero, se eu me gosto aos teus pés, a vida te consagro, porque tenho te consagro, tudo que meio, totalmente inteiro, tudo que dou, totalmente inteiro, tudo que tenho, totalmente inteiro. Pai, receba as ofertas do teu povo. Receba a medida que está sendo dada, Pai. Que está sendo apresentada diante de ti, Jesus. Tua palavra diz: dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, Pai. Senhor, seja glorificado teu santo, poderoso nome, através das nossas vidas. Que nós não sejamos omissos, que nós não sejamos indiferentes, retraídos, de tantas coisas que o Senhor tem nos dito e feito, Pai. O Senhor é Deus e o Senhor é o Deus do avivamento. O Senhor é o Deus dos milagres, dos sinais. O Senhor é o Deus do arrependimento, Pai. O Senhor Deus, todos sermos verdadeiros, meu Pai, nós queremos nos apresentar como homens e mulheres verdadeiros diante de Ti, diante da Tua palavra, que não voltará vazia para Ti, mas o Senhor fará o que lhe apraz, porque o Senhor é Deus, o Senhor a enviou por um propósito, e ela vai voltar com os frutos que o Senhor veio buscar. Pai, suba diante de Ti essa vontade. Nós te louvamos porque está sendo declarado profeticamente em muitos lugares. No ano que vem, 2019, também 5.779 no hebreu. Vai ser o que está sendo gerado pelo Espírito Santo. As coisas novas, boas e tremendas que o Senhor vai fazer. Nós cremos em empregos novos, empreendimentos novos, portas que vão se abrir, meu Pai, coisas que vão nos surpreender, maravilhas, prodígios. E Pai, Teu nome vai ser exaltado. Pai, nós te damos graças. Graças. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Alguém doente com dor? Deus está curando instantaneamente. Para a honra, glória de Deus. Tem alguém com dor? Algum problema? Glória a Deus.
quando eu pergunto, não fica depois que termina o culto, quero com uma dorzinha, não sei. Não se retrai. Se tiver, levanta a mão e a gente ora. Amém? Ok. Amém. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Dia 31, se vocês forem passar conosco, não esqueça de dar o teu nome, para nós podermos nos programar, amém? E aí até a semana que vem estarei decidindo, que até agora ninguém me procurou, amém? E os líderes aí ficaram de me passar uma lista e eu ainda não recebi essa lista. Será que entregaram para a Ana? Depois me procurem, amém? Acho que é só, não tem mais nenhum recado, né? Ontem foi uma bênção. Quem foi ontem na apresentação? Não foi tremendo? Estava muito ungido, gente. Foi algo assim muito especial. Os jovens realmente, cada ano tem sido uma surpresa. Amém? Vocês têm uma semana vitoriosa. Você nem me falou. O quê? O Espírito Santo te tomou lá. Aleluia! Tenham uma semana muito linda, abençoada, cheia do poder de Deus. Sonhos proféticos. Deus me deu uma essa madrugada. Foi tremendo. Tenha uma semana de muitas surpresas de Deus, de prosperidade de Deus, A unção do Senhor venha te revestir com muita força. Em nome de Jesus, eu declaro que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja muito intensa até a volta iminente do nosso Senhor Jesus. Amém. Tudo que tenho é totalmente